propriedade, nós carregamos as propriedades do céu, né? Nós somos hoje a luz do mundo, né? Carregamos aí, somos o sal da terra, nós somos a luz para aqueles que estão perdidos nas trevas. Irmãos, eu vou tentar ser bem breve, não vou enfadar os irmãos, vou buscar o máximo aqui. Adiantar o texto. Irmãos, apesar que os irmãos estão de pé, abre a sua Bíblia em Josué capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, versículo, vamos estar lendo 1 e 2, e depois o 6. Josué, depois de Deuteronômio. A passagem aqui é muito conhecida, talvez você já ouviu diversas vezes, de alguém já ministrar sobre ela. E eu, irmãos, pela misericórdia do Senhor, estou aqui hoje. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, mas ao mesmo tempo sentimos que a mão do Senhor é sobre a nossa vida. Josué capítulo 1, versículo 1 e 2 e o 6. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos estar lendo então. A minha vista não está ficando boa. Realmente eu estou vendo que está na hora de ver um óculos, mas dá para... Não, dá. Vou forçar um cadinho, vai. E vai dizer assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos estar lendo o verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Somente até aqui, os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, rapidamente, para poder entrar no texto, nós sabemos que o que Deus está fazendo aqui é através do seu povo. O que Deus está fazendo aqui, Deus vai concluir uma promessa que Deus fez aproximadamente 450 anos atrás. Nós sabemos que esse povo que Deus está tratando aqui, esse povo que vai herdar essa terra, é um povo que foi levantado na era do patriarcal. Quem foi esse patriarca? Abraão, Isaac e Jacó. Nós sabemos da história, se eu for ficar falando aqui, nós vamos falar, pô, é mais chato ficar ouvindo de novo isso. Mas esse povo, ele migrou para o Egito, e 430 anos o povo ficou cativo no Egito. E ali Deus abençoou, que Deus faz que o povo é liberto do Egito, e acontece o êxodo, a libertação, a saída desse povo ali do cativo. E quando esse povo vai atravessar uma jornada até chegar a essa terra, esse povo vai passar por alguns momentos, ou melhor, pelo momento marcante da história de Israel. Esse povo vai passar pelo deserto, vai enfrentar a falta, vai enfrentar o calor, vai enfrentar o frio, vai enfrentar todas as diversidades, as dificuldades que o homem, um ser humano, possa passar. Só que é interessante a gente frisar que, irmão, você está falando desse povo, mas o senhor esqueceu que esse povo aqui, em exceto 2 homens, conseguiu realmente herdar essa terra aqui. E o restante, infelizmente, o restante se perdeu no meio da jornada. Esse povo está acampado próximo ao Rio Jordão. O Rio Jordão, ele cruza, ele nasce, a nascente dele é no Monte Hermon. E da nascente ele vai descendo, vai aglomerando ali, forma-se o leito do Rio Jordão, e ele deságua lá no Mar Morto. E é interessante observar exatamente isso, porque o Rio Jordão vai significar aquele que desce. E quem desceu para poder libertar o seu povo? Quem desceu para poder libertar a nossa vida da escravidão do pecado? Rio Jordão, então vai significar aquele que desce. E o Mar Morto, irmãos, você já ouviu algum vídeo, alguém explicando o Mar Morto? Quando a pessoa vai tentar afundar, ela não consegue porque a concentração de sal é enorme.
A água ali é muito salgada. Então o corpo em si, ele dificilmente vai afundar. O que é isso? O que eu entendo com isso? É que o Rio Jordão, ele não só, ele deságua no Mar Morto, mas também ele dá ali condições de alguém conseguir plantar, cultivar e colher e sobreviver da agricultura. Aleluia, glória. O que eu entendo com isso? É que desde o começo da Bíblia, Deus sempre deu meios para o ser humano viver da melhor forma. E por que não vivemos? Aí paz para nós. A responsabilidade tem que vir até nós. A responsabilidade de vivermos a vida diante de Deus. A responsabilidade de termos um compromisso, um alinhamento entre nós e Deus, depende de mim e depende de você. Aleluia, glória. E por que eu estou dizendo isso? Porque não é fácil você hoje levantar a bandeira do Evangelho. Tem gente que fala assim, exemplo, fulano foi consagrado a pastor, palmas para ele. Fulano de diácono chegou a presbítero, vitorioso, venceu. Fulano de presbítero foi para evangelista, ó, palmas para ele. Você não sabe, irmãos, como cala perto. Você não sabe, irmãos, que o irmão, quanto mais é dado, mais é cobrado. O evangelho não é autorrealização. O evangelho é autorrenúncia. O evangelho não é você ganhar, mas é você doar, é você ser, é você subir e Deus ser na sua vida. Josué estava vivendo o luto de Moisés. O texto fala que Moisés está morto. O ciclo de Moisés encerrou, acabou. Agora quem vai entrar em cena? Aquele que acompanhava Josué, Moisés. Aquele que quando Moisés sobe ao monte, Josué não herdou, não largou o pé do monte, mas ficou até o homem de Deus descer. Aleluia. O que eu entendo com isso? Aquele que tem um ministério, quando Deus te chama para algo, você vai ser bem sucedido. Mas se você não recuar, se você não deixar, conforme muitos falam, a peteca cair, porque vai ter momentos que a vontade é dar 2 passos para trás. Às vezes recebemos o ministério, recebemos algo de Deus, achando que vai ser fácil. É tranquilo, é só levar, é só fazer conforme todo mundo faz, irmão, não é bem assim não. Josué está vivendo o luto da morte de Moisés. Josué, o povo está cabisbaixo sobre a morte de Moisés. Josué está desanimado porque o seu líder está morto. Josué está sem rumo. Por quê? Porque no fundo, eu imagino que ele sabia a responsabilidade que estava sobre ele. Ele sabia que o compromisso ia cair sobre ele. Josué olha aquele povo aproximadamente ali, 2 milhões só, pouquinha gente. Irmãos, lidar com o ser humano é difícil demais. Se você lidar com 10 pessoas, duvido que você não vai ter um estresse. Se você lidar com 5 pessoas, duvido que você não vai ter uma tribulação. Se você lidar com 2 pessoas, imagina que você não vai passar algo difícil. Agora, cuidar de 2 milhões. É só Deus mesmo no negócio. Se não é Deus, meu, o negócio não vai, não adianta forçar a barra. E eu quero trazer aqui nessa noite, irmão, não sei se vai dar tempo, algum espaço para ser forte e corajoso. Precisamos na nossa vida com Deus ser forte, ter força, mas também ter coragem. Precisamos afirmar a cada dia nosso compromisso, nosso relacionamento com Deus. E para isso, irmãos, primeiro passo nós precisamos na nossa vida. Seja o escolhido por Deus. Zela pelo teu chamado. Glórias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Às vezes o nosso chamado, ele parece que ele só vem à tona diante de um culto. Às vezes o chamado parece que ele só faz sentido quando estamos com algum dos nossos irmãos. Às vezes o chamado ele só faz, realmente estar vivendo uma realidade diante daquilo que a igreja está nos proporcionando. Às vezes o chamado é aquilo que você faz. Hoje eu vou louvar, hoje eu vou trazer uma palavra, hoje eu vou orar. Mas o chamado com Deus se chama vida, relacionamento com o Senhor. Aleluia. Já viu aquela expressão? O culto começa quando o culto termina. Por que essa expressão? Por que essa frase? Porque culto, eu aprendi que culto não é aqui reunidos, não somente aqui. Culto é um estilo de vida.
Aleluia. Quando você acorda e lembra que tem um Criador, tem alguém muito maior, tem alguém que é o autor e consumador da sua vida, você está cultuando. Quando você vai trabalhar, que você sabe que a sua vida tem dono, que você está na mão daquele que tem o domínio de todas as coisas, você está cultuando. Quando você chega na sua casa e olha para a sua casa, e a sua casa está de pé, você está o quê? Reverenciando o Criador e o autor da sua vida. Porque o evangelho pregado hoje, irmãos, eu costumo dizer que hoje estão pegando Jesus e botando na vitrine. Hoje estão pegando Jesus botando na vitrine. Você está com dor de cabeça, vem cá, vai passar imediato. Você está com carro velho, tem que orar, Jesus vai te dar um carro novo. Você está desempregado, Ele vai te dar um emprego muito bom. Você está passando uma situação difícil, Ele vai arrumar tudo. Como se Jesus tivesse a obrigação de fazer as nossas vontades. Irmãos, olhando para o texto, olhando para o Deus de Israel, olhando para o Senhor Jesus, as obras que Ele fez no Novo Testamento. Às vezes, irmãos, aquilo que vem, que parece ser terrível, é a oportunidade que você está tendo na sua vida de alavancar, de sair do lugar onde você se encontra. Aleluia, Deus. Às vezes a situação que passamos significa a oportunidade de sair do ponto no qual eu estou. Segue pelo teu chamado. Para ser forte e corajoso, nós temos que priorizar nosso chamado com Deus. Aleluia. Segundo, ouça a voz do Senhor. Glória. Se vamos meditar, irmãos, do versículo 1 até o 9, Deus fala com Josué. Olha para o texto. Mas se você for para o versículo 10, é Josué falando com o povo. Levanta-te, porque daqui a 3 dias nós vamos avançar. Mas por que Josué chega a esse povo? Porque antes Josué se alimentou da palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, infelizmente, irmãos, hoje, às vezes nós estamos pegando na Bíblia, nos dias de culto. O irmão falou aqui que a palavra de Deus, a presença já está na nossa casa. Só que às vezes no churrasco é melhor dar atenção à picanha. Só que às vezes no churrasco é melhor beber aquela coca gelada. Só que às vezes no churrasco é melhor ficar ansioso das visitas que vão chegar. Às vezes Deus vai e aperta só um pouquinho. Às vezes Deus permite uma situação difícil. Porque é dessa forma que olhamos mais para Ele. É desse jeito que nós descemos. É desse jeito que nós vamos buscar a face do Senhor. Aleluia, glória. No capítulo 1 do versículo 2, a primeira coisa que Deus faz é injetar a sua palavra no coração de Josué. Aí lá no Novo Testamento, Mateus 4:4, Jesus vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na área da ciência hoje tem uma coisa que está arrebentando muita gente. Se chama depressão, ansiedade, estresse, síndrome de pânico, síndrome não sei de quê. Tanta coisa que aborrece. Sabe por que isso, irmão? Essa caixinha, mente, cabeça, crânio, ela carrega os neurônios. Isso aqui é o processamento do nosso corpo, do nosso intelecto. Quanto mais você alimenta isso aqui com pensamento, com coisas que poderiam ficar em segundo plano, quanto mais você coloca aqui coisas materiais, são as materiais que vão prevalecer. O povo que morreu ali no deserto durante 40 anos foi o povo que mais olhou para o lado. Foi mais que se concentrou nas coisas que estavam em seu derredor. Mas Josué e Caleb carregou a promessa da terra. Aleluia, Deus. Terceiro ponto, tenha convicção da promessa de Deus na sua vida. Se tem uma coisa que nós não devemos abrir mão, irmão, se chama salvação. Eu posso perder, evangelista, meu emprego. Eu vou ficar triste, eu vou ficar preocupado. Eu posso perder a minha mãe, posso perder meu pai, como eu já perdi. Posso perder alguém, um irmão, posso perder, irmão, o carro, a casa. Mas o que eu não posso deixar relaxar, o que eu não posso deixar de me preocupar, se chama a minha salvação. Aleluia! Glória a Deus! Quantos cristãos hoje que passam por um aperto e não estão nem aí, irmão? Vou pegar uma coisa, chega para as pessoas e pergunta: se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Não responde não. Se você chegar nas pessoas e perguntar: se Jesus voltar agora, nesse momento, como está a tua vida? Por quê? Porque esse mundo é atraente. Porque as coisas deste mundo chamam a atenção.
Porque as coisas deste mundo tendem a nos atrair. Mas é uma coisa que não devemos abrir mão. Da promessa de Deus à nossa vida. Aleluia, Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nessa não vão passar. Glória a Deus. As coisas se transformam, se mudam, tudo muda, irmãos. Mas a palavra de Deus há 2000 anos permanece. O que está acontecendo hoje é pessoas, é alguns falsos profetas tentando mudar aquilo que Jesus já determinou. Ei, Deus. Você vai para a internet hoje, você vai ouvir o que você quiser. Filtra aquilo que você vai ouvir, que você vai ver em alguns vídeos hoje na internet. Cuidado com os vídeos, cuidado com as promessas, cuidado com as palavras que você está ouvindo na internet. Se o centro da palavra não for Jesus, cuidado, irmãos, com você ouvir aquilo que você é o principal, que você merece tudo de bom, que você vai triunfar, é um triunfalismo humano. Cuidado com isso. É verdade. Você acha que Deus está preocupado, irmão, se você vai andar com fusquinha ou com uma BMW? Você acha que Deus está preocupado se você vai morar numa casa no Cavaleiro ou lá na Malvinas? Deus está preocupado em te levar para o céu. Deus está preocupado em te levar para a glória. Deus quer que você esteja ali adorando a Ele, aonde? Lá nos céus. Mas até chegar lá, adore aqui na terra. Meu Deus. Não vamos abrir mão da promessa que Deus fez na nossa vida. Não vamos deixar de lado aquilo que Deus já nos deu. Aí você fala assim, mas eu vou ser salvo. Você sabia que ninguém aqui é merecedor de ser salvo? Porque às vezes a gente acha que nós somos bons. Ninguém é bom. Jesus perguntou, Pedro, quando pergunta, o que vocês falam de mim? Fala que você é Elias. Fala que você é um dos profetas. Fala que você... E você, Pedro? Tu és o Messias, o Filho de Deus, escolhido. A gente vai quebrar Pedro na hora. Pedro, não foi você que está dando essa resposta, foi meu Pai que te revelou. Aleluia, Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, irmãos. Ninguém sabe se vai acordar vivo amanhã. Nós não sabemos como vai ser essa semana. Ano que vem vai iniciar ainda. Nós estamos aqui, mas Deus já está lá em 2050. Deus ele é fora do tempo. Deus não precisa do tempo, do dia, do minuto, do segundo. Deus é atemporal. Deus ele está além do tempo. Isaías 46, 10, se eu não me engano. Porque anuncia o fim desde o princípio. Quando o mundo iniciou, Deus já terminou. E nós estamos aqui em 2025. Quem somos nós? Nós estamos na jornada ainda. Nós vamos alcançar a terra prometida, a nova Jerusalém, os portões celestiais. Quarto, nunca ande sem a orientação daquele que fez a promessa. Vou repetir. Nunca ande sem a orientação daquele que te fez a promessa. Hoje está difícil. Eu não sou pastor, não, meus amigos. Eu não peço isso a Deus, não. Mas se Deus fizer... Irmãos, por qualquer coisa hoje as pessoas estão mudando. Fecha a cara de repente. Por qualquer coisa, se o pastor pedir uma ajuda, se o pastor for falando uma coisinha hoje, ao ver no outro dia, não vem no culto. Por qualquer coisinha hoje, irmãos, como vamos chegar aos céus? Como vamos dizer que obedecemos a Deus se não estamos obedecendo as autoridades que Deus nos deu? Aleluia. A igreja que vai alcançar os céus, ela vai andar em obediência, em temor e tremor. Eu não estou dizendo aqui também que você tem que abaixar a cabeça do pastor, tudo que ele vai falar, e talvez ele está errado. É causa que você tem que avaliar, irmão, discernimento, sabedoria. Mas nunca ande sem a orientação daquele que te fez a promessa. Aleluia. Josué vai dar um passo, mas só vai dar um passo, porque Deus vai falar com ele, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. O peso que Josué sabe que ele está tomando posse. Quem foi Moisés? Aquele que falava face a face com Deus. Aleluia. Aquele único homem que viu Deus de costas. Aquele que tocou o mar e o mar se abriu. Aquele que falou e as 10 pragas caíram no Egito. É aquele que tinha intimidade com Deus. Deus sabe do tamanho da responsabilidade. Busca a orientação dos céus, irmãos. De boas intenções do inferno estão cheias. Cuidado com quem você tem ouvido.
Lá em Coríntios, Paulo vai falar que, se possível, Satanás se transforma em anjo de luz. O diabo tem enganado a muitos hoje. Satanás tem conseguido enganar. Irmão, Satanás, a igreja ela nunca vai perder. A igreja ela foi firmada na rocha. As portas do inferno não prevalecerão. Mas qual é o problema? Satanás ele não vai atacar, ele não vai destruir. Mas o que ele está tentando fazer o que? É minar. Ele está tentando dividir. Ele está tentando criar contenda, causar divisão. Ele está tentando as formas, irmãos. Quando ele acha a brecha, ele entra. Verdade, Jesus. Quinto ponto. Já vou correr para finalizar, irmãos. Sempre reconheça aquele homem de Deus que te ajudou a dar os primeiros passos. Qual é o problema de hoje? Tem uma nova geração hoje, irmãos, que está achando que culto é só cantar louvor e pular e dançar e fazer alguém chorar. Tem uma geração hoje, irmão, que está mais preocupada em fazer irmãos ficar emocionado do que convertido. A geração de hoje está se levantando, está mais preocupado em adornar a igreja, apresentar a igreja como se fosse até uma discoteca, do que apresentar o Cristo vivo que reina para sempre. Está faltando o quê? Está faltando de olhar para trás, olhar para o retrovisor. Está faltando a gente ver aquele pastor que acordava às 5 da manhã, ia para a igreja orar e chamava os irmãos. Hoje, se você falar às 5 da manhã, irmão, vamos fazer uma campanha? Nem sei. Eu peguei um pouquinho dessa época ainda, evangelista. 6 da manhã estava na igreja orando, dobrando o joelho. Hoje você fala assim, vamos fazer uma oração. Estou cansado. Culto normal, já tem varões, tem irmãos, tem irmãs, tem pessoas de responsabilidade que não vai. Não quer responsabilidade. Porque está dando mais ênfase no que faz, no que ganha aqui nessa vida terrena, do que aquilo que Deus já fez por ela. Reconheça aquele que te ajudou a dar os primeiros passos. Quer ser forte, corajoso. Nunca esqueça de lá de trás. Nunca esqueça dos primeiros passos que você deu na sua vida. Reconheça aquele que te deu as mãos. Reconheça aquele que pregou e o céu se abriu para você. Reconheça aquele que orou por você nas madrugadas. Reconheça o pastor, o ancião, aquele que deu conselhos quando você não sabia o que fazer. Nosso problema é que hoje nós achamos que nós sabemos de tudo. Eu vou fazer isso porque eu já sei. Eu vou fazer isso porque está dando na minha cabeça. Eu vou fazer, vai dar certo. Cuidado com essas coisas. Às vezes a força demais leva a pessoa à destruição. Você pode parar, irmão. Todo acidente de automóvel, quando tem vítima fatal, você vai olhar para o carro. É um carrão. É um carrão. Mas por quê? Porque estava a 200 por hora. O Fusquinha talvez chegue a 80, 70, não sei. Um carrinho aí, 99, chega aí uns 100, 110, olha lá. Mas um carrão do ano, 3.0, 2.5, sei lá, carrão de marca. Você pisar, ele dá uns 200, 250. Se bater, irmão, não vai sobrar nada. Força demais a gente te leva à autodestruição. Tenha força, mas tenha foco. Tenha força, mas tenha visão. Custe, pede a Deus força, mas pede orientação. Estamos aqui nessa noite porque nós estamos fincados na rocha. Aleluia. Estamos aqui nessa noite porque nós estamos pedindo a Deus a direção que nós precisamos para a nossa vida. Sexto ponto, para ser forte e corajoso. Isso aqui é muito importante, irmão. Tem muita gente estacionada nesse aqui. Esqueça aquilo que não deu certo no passado. Para ser forte e corajoso, esqueça aquilo que não deu certo no passado. Tem pessoas que estão vivendo dias atuais, mas com as atitudes do passado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Não tem como, irmãos, estar com o Senhor Jesus, viver uma vida do passado. Não tem como, irmãos, estar no Senhor Jesus, não viver uma novidade de vida. E essa transformação, ela começa onde? De dentro para fora. A sua vida deve ser de testemunho. Paulo diz, pregue, se possível, fale. Qual é o problema hoje? Nós temos que falar demais e pregar pouco. Eu falo bonito, apesar de que eu não falo nada bonito.
Eu falo bem, eu tenho uma locução boa, eu tenho uma oratória boa. Eu chamo a atenção, eu consigo fazer alguém se emocionar. Mas o que Deus contempla, foi falado aqui nessa noite, Deus contempla o nosso coração, o nosso interior, irmão. Eu consigo enxergar o irmão, a camisa bem arrumado, a irmã. Eu consigo enxergar cada rosto aqui nessa noite. Mas Deus conhece a sua intenção nessa noite. Deus sabe como você chegou aqui nessa noite. Deus sabe que às vezes está faltando força, está faltando coragem. Quantas vezes você falou, Senhor, vou dar um tempo. Senhor, não está dando mais. Senhor, acho melhor dar um tempo, vou dar uma parada por aqui. Deus sabe da sua força. Deus conhece a sua capacidade. Deus conhece o seu limite. Moisés, meu servo, é morto. José estava lamentando a morte de Moisés. José estava vivendo luto. Mas chega um dia que Deus vai falar, basta, chega. O que Moisés viveu, viveu. Agora Josué, é eu e você. Se for possível, Deus já falar, Deus não vai usar profeta. Deus não vai usar ninguém. Deus vai falar com você no seu mais íntimo. Esteja alerta, esteja preparado. Se você for ouvir a voz de Deus, irmãos, você vai sentir que é Deus falando com você, porque tem momento que Ele vai falar com você. Não vai usar profeta, não, irmão. Moisés, meu servo, é morto. Levanta. Deus respeitou o luto de Josué. Deus respeitou o tempo de luto. Mas chega um dia que Deus fala, ó, chega. Porque eu vou concluir a promessa que eu fiz lá no passado. Eu vou concluir essa promessa que eu fiz lá nos seus antepassados. Sétimo ponto, já vou finalizar. Para ser forte e corajoso, precisamos o corpo do Senhor Jesus. A igreja precisa andar em união. Irmão, me desculpa isso aqui. Se a igreja não estiver em união, o negócio não anda. É um puxar para o norte, outro puxar para o sul. É Deus. Se não tiver no mesmo propósito, É verdade. não buscarmos a mesma coisa, não buscarmos servir um Deus que é verdadeiro, não buscarmos servir um Deus que fez uma aliança, Verdade. nós vamos viver uma vida de retrocesso. Em vez de dar um passo para frente, vamos dar dois para trás. Precisamos ter união e até mesmo para poder alcançar o reino de Deus. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, Aleluia. sem a qual Glórias. ninguém vai ver a Deus. Mas hoje, quando nós estamos preocupados em pregar hoje os milagres do Senhor Jesus, estamos preocupados hoje em chamar a atenção, em ver Deus operando. Isso é lindo, eu gosto disso. Se eu pudesse, só falar, Senhor, me cura todo dia, Jesus. Mas se Jesus falar assim, não. E se Deus fala para você nessa noite, hoje não é o dia. É verdade, Deus. Eu tenho um propósito nessa dor. Eu tenho um propósito nessa Aleluia. causa. Eu tenho um propósito em cima do que você está passando. Ainda não é o tempo. Aleluia. Ainda não é o tempo de alcançar aquilo que você tanto deseja. Mas a nossa preocupação é sempre ganhar, receber de Deus. Nossa preocupação é sempre ganhar, receber aquilo que nós tanto desejamos. Nem sempre aquilo que parece ser ótimo realmente é. Deus tem os seus meios de trabalhar na nossa vida. Aleluia, Deus. Oitavo passo, para ser forte e corajoso, busque a santidade no Senhor e segue pelo teu caráter. Para ser forte e corajoso, busque santidade no Senhor e segue pelo teu caráter. Quem é você no trânsito? Quem é você quando toma uma fechada no trânsito? Quem é você quando você tem que pagar aquele boleto, mas não está faltando 30 reais? Quem é você quando alguém passa e pisa no seu pé na rua e dá de olho em cara feio e não te mandar para aquele lugar? Quem é você diante das adversidades dessa vida? Quem é você quando o vento está soprando, te empurrando e você está quase caindo? Quem é você diante da adversidade? Santidade não é andar com roupão até o pé, não. Santidade não é cheio, sai rodando, quebrando tudo, não. Santidade, quanto mais santo, mais humano, mais eu reconheço que eu sou falho e pecador. Aquele que é mais santo, por que Davi é considerado segundo?
O coração de Deus. É porque Davi pecou. O pecado de Davi, se fosse nós julgar, a sentença é certa. É o quê? Morte. O homem que adulterou, cometeu assassinato. O homem que errou, pecou feio. Mas por que Deus ainda pega Davi e fala o segundo coração? Por que Deus levanta Davi? Porque Davi sim se arrependeu. Davi sim buscou a salvação. Salmo 51, Davi quase se vê diante da morte. Davi está no chão, Davi não consegue se levantar. Davi está mal, mas Davi reconhece: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Não se afaste de mim a tua presença. Não tem como Deus não ouvir um homem desse. Não tem como, irmãos. Qual é o problema hoje? Que às vezes tem muitos pecando, errando, e está só escondendo debaixo do tapete. Quantas falhas, irmãos, são ficando em oculto. E às vezes, irmãos, Deus não está fazendo nada. Deus hoje não está nem olhando mais para a terra, então não estou nem aí. Quantos pastores hoje estão caindo por aí? Não está acontecendo nada, não. Irmãos, se chover, se fizer sol, se tiver lama, se tiver capim, se não tiver, se tiver picanha, se tiver ovo, não sei, não importa o que tiver, mas eu quero a presença, eu desejo viver uma vida segundo a vontade de Deus também. Nono lugar, já estou finalizando, vamos só mais uma. Isso aqui também está faltando, nós estamos deixando a desejar. A igreja hoje está deixando a desejar. Tenha propósito de oração. Temos que ter propósito de oração. Antigamente, quando você chamava para uma vigília, irmãos, a prioridade da vigília era o joelho no chão. Oravam-se de 10, 15, 30, 1 hora, 2 horas de joelho. Depois cantava um louvor e passava para o preletor. Quando você vai na vigília hoje, irmãos, o que mais vê é estande. É quem canta melhor, quem está mais arrumado, a irmã que está vestido melhor, o irmão que está com o terno mais caro, o sapato mais caro. Irmãos, é um tal de amostra. É quem está mais bonito, é o que fala melhor, é o mais bonitinho, é o mais usado, é o mais que tem a performance melhor, irmão. Acabou, irmão. Como vamos pedir a Deus algo se nós não estamos fazendo a nossa parte? Como pedir algo a Deus, Senhor? É bonito ver o poder de Deus, é bom sentir a presença, mas é oração. Quantos minutos você ora pela manhã, quando você acorda ou quando você vai dormir? Está falando comigo também. Quantas vezes você ora no seu trabalho? Às vezes passa o dia, irmãos, eu falo, eu fico chateado comigo mesmo. Nossa, eu não fiz isso não. 5 da tarde, eu só orei pela manhã. Eu fiquei focado no meu trabalho o dia todo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu dei maior ênfase no meu trabalho, no meu dia a dia. Senhor, eu também não vou dizer que eu vou largar tudo, eu tenho que ter responsabilidade. Mas nunca abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Eu amo louvor, irmãos. Eu não tenho esse chamado para louvar, mas se eu tivesse, eu ia pedir ao pastor, 2 louvores é meu, é comigo. Eu amo isso. Só que infelizmente aqui eu não vi isso não, louvado seja Deus. Mas tem muita igreja, tem muito culto aí, irmãos, que a prioridade é o louvor. O culto começa às 7h30 e acaba às 9h. Começa a oração, louvor. Quando chega às 8h50, 10 minutos de palavra. Como é que Deus vai falar em 10 minutos, irmão? Se a prioridade foi o louvor. Ah, mas estão adorando. Você adora a Deus com o seu estilo de vida. Você adora a Deus renunciando o pecado. Você adora a Deus falando com Ele em silêncio, no secreto. Aonde vamos adorar? No Monte Gerizim? Deus falou com aquela samaritana. Nem lá e nem cá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Sabe o que eu entendo isso? Deus conhece cada um de nós. É fácil esconder algo do irmão. É fácil mentir para o irmão. Mas para Deus, Deus está contemplando tudo. Às vezes a adoração de um sobe, a outro não. Por quê? Porque Deus conhece a intenção. Deus sabe o coração de cada um. Aleluia! Tenha propósito de oração, irmãos. Não vamos abandonar isso. Finalizando. Essa aqui é boa, para você dar uma firmada. É a última. Vou correr, irmãos, para poder tardar muito. 10 itens aqui. Para ser forte e corajoso. Quando Deus nos outorga um projeto, dificilmente podemos recuar. Deu para entender? Quando Deus nos manda um projeto,
dificilmente você vai poder recuar. Você chegou até aqui. Você pode até tentar dizer que não vai, que não, já deu errado. Ou você não está muito afim. Mas não dá mais, irmão, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de recuar. Não dá mais tempo de pensar. Não dá mais tempo de dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer. O que eu faço então, irmão? Prossiga na caminhada. Aleluia. Prossiga no seu ministério. Prossiga naquilo que Deus te chamou. Porque por mais que pareça que não nada está dando resultado, por mais que pareça que você não está sendo ali bem sucedido, mas Deus tem contemplado o que você tem pensado, o que você carrega dentro de você. Deus tem contemplado sua preocupação na obra dele, o que você pensa sobre o ministério, o que você pensa sobre o que você deve fazer. Porque tem muito, irmãos, que está fazendo coisa muito bonita, mas se desviou há muito tempo. Tem muita coisa bonita acontecendo, irmãos, mas o brilho do Espírito Santo está passando longe. Parece que a obra, parece que a adoração está chegando até Deus. Ah, não, irmãos. Tem coisa acontecendo aí que é coisa mais linda. Mas Deus contempla o quê? Nosso interior. Se você chegou até aqui, eu não sei o que você está passando nessa noite. Eu não sei quais são os desertos da sua vida. Eu não sei qual o rio que você vai atravessar ainda. Mas eu te digo que após a travessia desse rio, Canaã está logo ali. Glória a Deus. A terra prometida está logo ali, irmãos. Como costumamos falar lá no nosso tempo lá. Eu prefiro 1000 vezes chorar nos pés do Senhor Jesus do que sorrir no colo do capeta. Meu Deus. É melhor estar chorando nos pés do Senhor Jesus do que estar sorrindo no colo do capeta. Verdade. Eu estava vendo um vídeo do pastor, já encerrando já acabou o stop. Eu estava vendo um vídeo do pastor na internet, irmãos. E ali me chamou a atenção. E ele foi ali interrogado. Veio um irmão não, desviado. Falou para o pastor, por que o crente ele é sufocado? Porque servir a Deus é desanimador? Você vive uma vida aprisionada. Ele olhou para aquele irmão e falou, mas por quê? Porque eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso me prostituir, eu não posso ir para festa. Então é uma vida fracassada, é uma vida fechada. O pastor olhou para ele, mas tá bom, você fuma? Fumo. Você bebe? Bebo. Você se prostitui? Sim. Você gosta de dançar? Gosto. Ok, eu não gosto disso não. Mas não pode, pastor. Se não pudesse, você não estaria fazendo. Mas pode. Posso fazer uma pergunta? O pastor falou para aquele cidadão. O pastor olhou para ele e falou, posso fazer uma pergunta? Somente hoje, somente um dia, fica sem fumar. Ele olhou para o pastor e falou, pastor, não dá. O pastor olhou para ele e falou, então não sou eu que estou aprisionado, não. Não sou eu que estou preso em nada, não. Eu sou liberto, eu sou livre. Porque eu não preciso usar nada para ser feliz. Eu não preciso usar nada para ser feliz, ser bem realizado. Vamos fazer o seguinte, pastor, olhou para ele de novo. Fica uma semana sem beber. Ele olhou para o pastor. Dá não. Pastor, então. A água que eu bebo é a água da fonte da vida. Essa água me dá vida. Essa água me renova. Essa água me levanta. Essa água me dá força para continuar. Aleluia. Você se prostitui, né? É, pastor. Então, eu sou casado com uma mulher só há tantos anos. Estou feliz até hoje. Então, analisa bem. Quem está preso na história? Quem está acorrentado aqui entre eu e você? Irmãos, nós temos a liberdade. Paulo vai falar isso em Gálatas. Paulo vai retratar sobre a liberdade cristã. Nós somos livres porque o pecado não nos aprisiona mais. O que é isso que eu quero entender isso? Seguinte, se Jesus voltar hoje na terra, quem vai subir aos céus e quem vai para o inferno? A verdadeira vida não é essa, é a vida vindoura. A verdadeira vida é a vida eterna. Essa vida ela tem limite, ela tem tempo determinado. Mas lá no céu não é eternamente com o Pai. E é da mesma forma no inferno, é eternamente com o diabo. Entendeu por que você é livre? Você não é livre porque você faz o que quer nessa terra. Mas você é livre porque você vai morar livremente no céu. Porque os jovens hoje acham isso mesmo, evangelista. Os jovens acham que nós somos aprisionados, nós somos bobos, nós não sabemos viver, irmãos. Na minha casa, eu já estou finalizando. Eu fico olhando em volta, irmãos. Acho que só eu ali, graças a Deus, que sirvo a Deus. Eu fico olhando pessoas ali que tem que estar a rodinha. Tem que estar. Aí você depois logo ouve a risada.
a felicidade. E eu fico analisando, Senhor, por que está rindo? Mas porque está tomando algo. Normalmente, naturalmente, a minha felicidade, ela vem dos céus. A minha felicidade é conquistar a terra prometida. A minha felicidade é que Jesus me faz forte e corajoso. Glória! Irmãos, não determina na sua vida a fraqueza, não. Pare de ficar murmurando, irmão. Murmuração, Deus não tolera, Deus não gosta, porque quando nós murmuramos, nós estamos falando para Deus, Senhor, eu estou certo e o Senhor está errado. É Deus. O murmurador está falando para Deus, o Senhor está errado e eu estou certo. Cuidado com murmuração, irmão. Em tudo dai graça. Em tudo dá, não por tudo, mas em tudo. Vem a situação ruim. Glória a Deus. Está passando pelo vale? Glória a Deus. Está passando pelo deserto? Glória. Por quê? Porque o meu nome está no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Quem fez o homem, irmão? Quem te fez, irmão? Foi o diabo, não. O diabo também foi feito. Satanás é limitado, mas Deus é ilimitado. Deus é todo poderoso. Amém, amém, amém. Glória. A sua vida tem dom. Glória. A sua alma tem destino. Glória. Nós somos tricotônicos. Corpo, alma e espírito. Glória. O corpo volta para o pó. O corpo volta para a matéria. A alma volta para Deus. O espírito Deus quer de volta. Por quê? Porque nosso espírito veio de lá. Lá em Gênesis, quando Deus faz o homem, Ele forma o corpo. E Deus, a Bíblia vai falar que Deus, Ele sopra a vida, a nossa Glória. vida. Amém, amém, amém. Aleluia. Só que às vezes parece que nós estamos vivendo a vida terrena. Nós estamos mais preocupados em viver uma vida terrena do que uma vida celestial. Analisa nessa noite, irmão. A sua alma, ela tem que voltar para os céus. Amém, Jesus. Aleluia a Deus. Só que tem um detalhe. Aquele que não vigiar, possa ser que a alma vá para o inferno. Qual a vida que você mais tem vivido em intensidade? Finalizando aqui. Qual a vida você tem vivido mais em intensidade? Vida espiritual ou vida material? Ah, irmãos, eu tenho que viver segundo a minha vontade, só servindo a Deus e deixar o resto. Não, você tem que ter obrigações, responsabilidade, mas nunca abrir mão da sua vida espiritual. E vida espiritual, a manutenção dela consiste em quem? Oração, leitura da palavra e estar em comunhão com o corpo do Senhor Jesus. Se o irmão não está na igreja, irmãos, eu já vi um membro. Alguém já viu um membro do corpo sobreviver sem estar no corpo? Mas só fazer uma pergunta: e se o corpo perder um membro, ele sobrevive? Então por que sair da igreja? Por que largar o corpo? Por que abandonar? Muitos falsos profetas estão vindo aí falando: não precisa cultuar, não precisa estar junto. Mentira, biblicamente nós somos chamados para viver unidos no propósito. Glória, amém, amém. Essa conversa fiada de dizer que não precisa não, é palhaçada da dízima, engordar o bolso do pastor, irmão. Se for, ele responde com Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Amém, o governo não injeta nada, o governo não vai dar um centavo. Mas é bom beber aquela gelada, não é? Aquela linha gelada, aquele ventilador assim rodando, não é bom, não é? A luz acesa, não é bom? Então faça a tua parte. Não reclame não, irmãos. Faça a tua parte. Quando você abre mão para Deus, Deus te recompensa. Você nem percebe, depois que você vai ver, aconteceu isso na minha vida. Não foge do teu chamado. Seja forte e corajoso. Amém, amém, amém. Glória. Levanta-te. Aleluia a Porque Deus. você está no meio da caminhada. Falta pouco. Após a travessia do Jordão, vamos alcançar a nossa salvação. Glória. Amém, amém, amém. Aleluia. Josué vai dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Peço perdão, irmãos, alguma coisa. Foi rápido. Tem 2 dias que eu recebi esse convite. Imensamente o evangelista, agradeço pela oportunidade. Irmãos, não é apologia, mas é difícil você chegar num lugar e ser bem tratado com amor. Você percebe? Aleluia. Eu não sou nada não, eu sou servo do Senhor Jesus. Glória, amém, amém, A cada dia eu aprendo com o Senhor e eu tenho o desejo de aprender muito mais. Amém, Porque você aprende algo dos céus, moço, te fortalece aqui na terra. Deus, amém, amém. Quando você entende algo dos céus, você fica forte, Glória, você glória. se renova. Glória. Então eu louvo a Deus na vida do evangelista da Amém, amém, família. amém, amém. A irmã Leia ali, Glória. a minha irmã voltou para Jesus aqui. Amém, glória. Aquele dia eu ganhei meu dia, eu ganhei meu Glória, dia, eu ganhei meu dia. glória. Amém, amém, amém. Não, meu irmão, não temos que fazer esforço algum. Se é para a obra de Deus, vamos fazer. Glória, amém, Se glória. uma alma não tem preço, uma vida não tem preço.
Eu não estou nem aí, irmãos, eu não sou bonito, eu não tenho dinheiro, eu não sou rico. Mas eu só quero fazer a vontade de Deus. Amém, amém, amém. Se preocupa em ganhar almas. Se compromete em fazer a vontade de Amém, Deus. amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Glória. Em nome do Senhor Jesus. E assim eu agradeço essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.